Então, agora, nós gostaríamos de chamar uma pessoa muito especial, que veio exclusivamente hoje para o evento, onde vem contar um pouquinho da história. Uma história pioneira de novo, né? A Chai de novo sendo pioneira no país, e eu adoro isso. Se vocês tiverem uma ideia de alguma coisa que não foi feita ainda, me chamem, porque eu gosto de fazer isso. E nós começamos a nos aproximar dos tribunais, porque eu acredito que o tribunal, entendendo o que os cartórios fazem, a gente acelera muito dos processos. E não que os tribunais não estejam fazendo o que é correto, é porque eles têm apenas uma visão, né? O que vocês enxergam aqui? Um celular. Eu enxergo uma praia bem bonita lá de Punta Cana. São pontos de vista só, né? Então, que os tribunais pudessem enxergar tudo de bom assim que os cartórios fazem, o que eles transbordam, o que eles melhoram as cidades, ter essa compreensão e as correções serem mais construtivas do que a cobrança, né? Porque é óbvio que tem que cumprir a lei, isso é natural, né? Mas fazer com que seja contribuindo para que aquele resultado venha a acontecer é muito melhor, e a sociedade merece isso. Então, todas as partes interessadas olhando em prol do seu objetivo de existência. E daí a gente teve a felicidade de um tribunal entrar em contato para fazer uma reunião, e eu fui em janeiro de 2024 lá, sem intenção de algo tão grandioso, e com isso começamos a construir uma história na Corregedoria Extrajudicial do Piauí. E encerramos com um resultado incrível. E eu gostaria de chamar aqui o Dr. Danilo Luz, que é consultor jurídico da Corregedoria Extrajudicial do Piauí. Seja bem-vindo, doutor. Prazer. Obrigada. Fica à vontade. Quando a gente trabalha com as pessoas da área mais jurídica, a gente tem que ser mais formal, né? Para mim é uma dificuldade isso. Muito obrigada por ter vindo exclusivamente lá de Teresina, no Piauí, para passar o dia de hoje conosco. Eu sei que tu fizeste uma mudança na agenda para poder estar aqui, mas eu acredito que é importante com que esse público do extrajudicial entenda também a visão do tribunal e como o tribunal, a Corregedoria do Piauí está pensando hoje. Então, seja bem-vindo e muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Denise. Um grande dia a todos. É realmente uma honra. Estamos muito felizes de receber esse convite da Chai para participar de um congresso de tão alto nível e com um público tão seleto. Tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui são profissionais realmente dedicados ao engrandecimento da causa do extrajudicial, e por isso todos vocês estão de parabéns, e você também, Denise. Obrigada, Danilo. E só para constar, nós estamos com os magistrados aqui do Tribunal do Maranhão, que vieram também prestigiar, também do Tribunal de Rondônia e também do Tribunal de Minas Gerais. Então, a gente já está construindo, né, essa comunidade de destino um pouco mais ampliada, para que a gente consiga gerar mais benefício para a sociedade. Mas, Danilo, me diz aqui, o que motivou a Corregedoria do Piauí a buscar a certificação ISO 9001 e quais foram os maiores desafios enfrentados nesse processo de implementação? Ótimo. O que nos motivou, na verdade, é uma longa história, mas eu posso resumir em 2 pontos. Primeiro, o inconformismo. Inconformismo com o estado das coisas de alguns anos atrás, né? Porque o extrajudicial, os cartórios, quando se falava desse tema no Piauí, sempre era uma pauta negativa, uma pauta de reclamações, de insatisfação da sociedade.
O tribunal, por sua vez, também um pouco distante, ele só aparecia para apagar incêndio, né, diante de uma reclamação, diante de um grande problema. E, então, é necessário fazer uma autocrítica, né? O segundo ponto, a convicção de que era possível e que era necessário mudar essa realidade. Porque o serviço tão importante não pode estar em litígio, né, com a sociedade. Então, nós buscamos várias formas de compreender a situação e melhorar o problema, melhorar a situação e resolver o problema. Mas isso nos leva, na verdade, assim, a uma reflexão da seguinte indagação: qual é o papel do judiciário no segmento extrajudicial? Porque o judiciário é conhecido, principalmente a corregedoria, né, por punir, pela matéria disciplinar, mas, na verdade, a própria lei e a Constituição colocam a fiscalização de forma mais ampla, ela não se resume a punir e ao disciplinar, tem a parte da orientação, tem a parte do controle. Então, na verdade, quando se fala em extrajudicial, normalmente se pensa no cartório, mas o extrajudicial a gente vê como um sistema. É um sistema em que o cartório está na execução, claro, mas o judiciário está ali para delegar, normatizar e orientar. Então, ele tem um papel, de certa forma, de coordenação, de liderança também, e ele é corresponsável. A nossa visão é de que o judiciário é corresponsável. Se você vê uma reclamação e tem um problema no cartório, o judiciário ele também tem ali a sua participação, porque ele também tem um dever, no nosso modo de ver, de adotar medidas preventivas, construtivas. Então, essa corresponsabilidade é que eu acho que é a premissa de tudo. Então, no estado do Piauí, sempre que a gente vai tratar do tema, às vezes eu ministro aulas, né, para o extrajudicial, eu gosto de falar que existe um sistema em que tem o cartório na execução e tem o judiciário na fiscalização, e um precisa do outro. Se um não está bem, o outro vai ser diretamente afetado. Então, é preciso trabalhar na forma de cooperação. A gente não pode estar lá no tribunal, baixar uma norma, por exemplo, sem saber a realidade do cartório, né? As diversas realidades do cartório. Tem cartório, como tem em todos os estados, de alta renda, e tem cartórios deficitários, né? Como é que eu vou me comunicar com essa diversidade dentro desse universo? Então, eu acho que é a partir dessa reflexão que a gente chega aí à questão da gestão, né? Porque o extrajudicial é um segmento especializado e exige uma gestão, uma governança especializada, e a governança e a gestão não apenas dentro da serventia, mas também dentro das corregedorias e dos tribunais, que têm que estar integrados. E até porque demorou mais de 10 anos esse último concurso. Então, são novos delegatários que assumiram em janeiro, né? Ou melhor, tiveram audiência de escolha em janeiro, escolheram na sequência, e também entrariam com essa nova visão de ter uma gestão mais qualificada. E, com isso, eu acho que a própria corregedoria percebeu a necessidade interna, né, de gerir de uma forma mais adequada para aproveitar essa oportunidade desses novos delegatários estarem com vontade de fazer todo o processo de melhoria e de implementação e de gerirem, fazer um divisor de águas, vamos dizer assim, no extrajudicial do Estado. Sim, de fato, nós passamos por um momento muito difícil, que foi um concurso que foi amplamente judicializado e levou 10 anos para ser concluído. Mas, enfim, viramos essa página, isso atrasou realmente a evolução do extrajudicial no Piauí, mas viramos essa página. E agora estamos num momento de construção e de evolução para que a gente atinja, assim, metas ambiciosas, né? Eu costumo dizer que pensar grande é do mesmo preço que pensar pequeno. Vamos pensar grande. A gente quer colocar o Estado como referência, porque há pessoas lá altamente capacitadas, pessoas do Piauí, pessoas que vieram de outros estados, de todas as regiões do país, estão lá empenhados. Então, a gente está numa fase de construção, né, de engrandecimento do segmento, e a titularização dessas pessoas, desses profissionais, eu digo titularização, gente, porque vários deles já estavam nos cartórios do Piauí como interinos.
Todo esse tempo sem um concurso ser finalizado nos levou a uma situação que, veja só, 80% dos cartórios eram ocupados por interinos e só 20% de titulares. Ano passado, isso foi invertido, agora 80% são titulares. E quando a gente designava interinos lá pela corregedoria, como o concurso já estava na última fase, a gente já sabia quem eram os aprovados, a gente só faltava saber a classificação final, né, a posição de cada um. O corregedor, à época, o desembargador Otto, ele falou, vou nomear interino quem é do concurso. Eu já sei que a pessoa é qualificada, né? Então, a gente tinha essa prioridade. E as pessoas já começaram a trabalhar na condição de interinos, e alguns ficaram alguns anos. Quando se tornaram titulares, o judicial não era mais a novidade, né? Mudou o status, né? Tirou aquelas amarras, né, que a interinidade coloca, por conta das normas existentes, mas as pessoas já tinham experiência, já conheciam as serventias, e agora estão exercendo a titularidade com muito êxito. E também vocês, para fazerem o processo de implementação da ISO 9001, tiveram que criar todos os procedimentos operacionais padrões. A corregedoria tem POP, viu? Já está pronto os POPs, porque senão não certificaria. E como foi esse processo de implementação, mudança de cultura organizacional? Porque nós tínhamos servidores lá que nunca tiveram acesso anteriormente a esse tipo de prática. Como é que foi lá o processo de implementação? Conta para eles. Foi um desafio, né? Realmente exigiu um esforço, mas foi motivador, porque era algo em que a gente via da seguinte forma: a gente tem aqui uma oportunidade de transformar uma realidade que não era boa em uma realidade próspera, né? Então, nós adotamos lá um planejamento. Hoje o planejamento da corregedoria para o extrajudicial do Estado é muito mais bem definido, né? A gente tem metas mais claras, estratégias mais bem definidas, o alinhamento interno, né, dos procedimentos, lá dentro do nosso gabinete, desde designação de interino, conforme as normas do CNJ, é algo mais rápido, mais dinâmico, até a realização de eventos. A gente gosta de fazer eventos como esse aqui, a Denise já esteve lá com a gente no Tribunal do Piauí, tratamos já de LGPD, de gestão, de registro, né, de imóveis, enfim. Então, a gente já tem um direcionamento, já tem quase que um manual, né, para poder fazer com que as coisas fluam da melhor forma. E como é que foi, Danilo, a recepção da equipe dos cartórios em relação à adoção de novas diretrizes e normas? Houve resistência? E como é que foi superado isso? Bem, eu não diria resistência, mas uma dificuldade natural de compreender o que significava, por exemplo, uma certificação no ISO 9001. ISO 9001 é uma expressão que até é conhecida, mas, na prática, você via dentro da equipe uma ausência de consciência sobre aquela situação. A gente pode, mal comparando, dizer, imagina que você vai ter que vender um remédio para uma pessoa que nem sabe que está doente, ela nem tem essa consciência, né? Então, a gente teve que trabalhar, mostrar o que significava, e mostrar que aquilo era bom não só para o órgão, né? Porque há uma rotatividade de servidores, de magistrados no órgão, mas também pessoalmente. Quando você aprende aquelas técnicas, você leva consigo para usá-las na sua profissão, até na sua vida pessoal. Então, eu coloco dessa forma. Não houve assim, uma resistência, mas uma demora ali para captar a coisa. No final, deu tudo certo. Por parte dos cartórios, eu não acho que houve resistência, né? Na verdade, por conta desse momento em que eles estavam ingressando agora como titulares nas suas serventias, porque quase não ocorreu a situação da pessoa ficar na mesma serventia em que era interino, né? Geralmente, quase todos mudaram de serventia. Então, eles estavam na fase de conhecer ainda a sua serventia, focado na atividade fim, digamos assim, e, com o tempo, começou a preocupação. Na verdade, começou não, eu já tinha uma preocupação com a gestão, mas precisava de um tempo, né, para sentar na cadeira, para entender. E hoje, já vários estão indo muito bem nesse sentido. Sei que tem algumas tabelinhas do Piauí aqui, um abraço para todos. E eu acho que é um caminho que realmente é um caminho sem volta, né? É a cultura da gestão dentro da serventia.
e vai nos levar a caminhos muito prósperos. E nós fizemos lá, para realizar o planejamento estratégico, nós fizemos a pesquisa, né, aplicada para os servidores do gabinete, mas também aplicamos para todos os cartórios extrajudiciais do Piauí. Mais ou menos 190, quase 200, né, cartórios. Nós tivemos mais de 160 respostas. Então, 70%, 80%, 90% aí de respostas na pesquisa aplicada. E era uma pesquisa muito grande, que vieram muitas respostas, porque eram perguntas abertas, porque a gente queria ouvir realmente o que os delegatários estavam necessitando. E foi muito legal, porque isso nos deram informações para trabalhar. E a corregedoria é muito aberta nesse ouvir, né? As notas foram bem boas, ninguém ia dar nota baixa para a corregedoria, né? Mas o que mais importava para nós eram as respostas abertas, porque ali nós podemos definir os objetivos estratégicos da corregedoria e quais os indicadores que seriam acompanhados, monitorados, para gerar resultados. Como é que foi essas questões dos indicadores e o que ele trouxe de informações para essa melhoria que a gente começou a implementar, Danilo? Bem, trabalhar com indicadores foi muito positivo, porque eu já tinha uma noção, mas eu aprendi na prática que o seu trabalho precisa ser medido, né? Não adianta você estar trabalhando e ter, no final, uma noção subjetiva, de opinião, se foi bom, se foi ruim. Não, a gente precisa de dados, né? Então, indicadores que eu julgo importantes: quantidade de treinamentos da equipe. É necessário o treinamento para todas as equipes, inclusive do judiciário, principalmente no judiciário, no que diz respeito ao extrajudicial. Além do treinamento, teve a pesquisa de satisfação, a implementação de tecnologias. Isso. É necessário a gente implementar novas tecnologias. Inclusive, a gente ainda está trabalhando num projeto, inclusive, que a CHAI faz parte, né? A gente quer mapear todo o território do Estado, para que todo ele seja coberto por matrículas. Há, inclusive, uma política de Estado hoje, de uma união entre Executivo e Judiciário, para que 100% do território, no futuro próximo, esteja dentro do cartório, matriculado dentro do cartório de registro de imóveis. Então, a implementação que a gente tem trabalhado para que dê certo. E quanto à pesquisa de satisfação, foi realmente uma surpresa muito positiva, porque a gente recebeu 9,14, né, no total. A nossa nota foi essa, 9,14. E, além da nota, das informações, vinham as mensagens, né, estavam devidamente anonimizadas, mas muitas mensagens que nos deixavam assim, lisonjeados, né? Quanto à abordagem que a Corregedoria do Piauí tem feito com relação aos cartórios, porque isso revelou uma aproximação que antes não existia. Antigamente, o cenário era tribunal mais restrito ao seu gabinete, tabeliães nos seus cartórios, e só se encontravam lá no momento da correição, né? E hoje em dia não, hoje em dia há uma aproximação. Para vocês terem ideia, a gente deixou as correções e inspeções lá para os juízes corregedores, e a corregedoria passou a fazer, na verdade, visitas. A gente, no ano de 2023, fez 70 visitas, em 70 serventias diferentes, cujo objetivo não era ir lá buscar um problema, era ouvir, era chegar, bater um papo, trocar uma ideia, para a gente conhecer a realidade de cada um, porque cada cartório, cada cidade é uma realidade. Você tem um cartório da capital bem estruturado, e tem um cartório lá do extremo sul do estado, a quase 1.000 quilômetros, e que não tem mão de obra qualificada na cidade. Então, a gente precisa entender os problemas, e daí a gente tirou algumas soluções. Por exemplo, dar capacitação em algumas áreas específicas. A gente não entendia por que alguns cartórios não estavam fazendo uso do capião extrajudicial. Insegurança, algum desconhecimento, a gente levou cursos online, levou eventos para a capital, para poder destravar, né? Então, hoje a gente tem essa política de cooperação, e o resultado veio através desses indicadores, né, como a pesquisa de satisfação.
A certificação da ISO 9001, ela é natural em grandes empresas, em alguns cartórios até que já aderiram há vários anos, mas na Corregedoria Extrajudicial vocês foram pioneiros, é a primeira no país a certificar, e única por enquanto, né? Como que é ter esse olhar no judiciário? Porque são normas, são requisitos, né? Como é que foi o processo de adaptação para o dia a dia da Corregedoria? Bem, a certificação, como eu falei, ela foi vislumbrada meio que ao longo do caminho, né? Quando a gente estava nesse contato com os tabeliães recém-ingressos, com a CHAI, buscando expandir a cultura da gestão. Mas houve um desafio que foi o de divulgar a cultura do extrajudicial dentro do próprio judiciário. Por quê? Porque a atividade típica do judiciário não é fiscalizar, é julgar, é a jurisdição. O magistrado, o servidor do judiciário, ele está preparado para a jurisdição. Quando vai para ser juiz corregedor permanente, ou vai para a corregedoria, que exige outra postura. Na jurisdição, vigora lá o princípio da inércia, espera o processo chegar e despacha. E na fiscalização não é assim, exige uma postura ativa, né? Então, é uma mudança que leva um tempo assim para ser assimilada, para quem não está acostumado, mas, de forma geral, o judiciário melhorou bastante, acho que nas últimas 2 décadas, em relação à gestão, ao tema gestão, principalmente depois do advento do CNJ. Então, não é que nós estamos inventando a roda da gestão, não é, mas nós buscamos parâmetros objetivos de qualidade. Quando a gente estava fazendo o código de normas, nós lançamos ano passado, em agosto do ano passado, o novo código do Piauí, nós colocamos como uma das diretrizes para os cartórios cumprir parâmetros objetivos de qualidade. Mais uma vez, para não ficar no subjetivismo, porque entra uma pessoa lá no gabinete e elogia o cartório. No outro dia entra a pessoa e critica o mesmo cartório, diz que a situação está boa, a situação está ruim. Não posso ficar só na opinião, a gente precisa ter um parâmetro. Então, se a gente pensou em implementar alguns requisitos para os cartórios, como direcionamento, né, do que é uma boa gestão, eu acho que a corregedoria teria primeiro que dar o exemplo, porque eu não posso cobrar aquilo que eu não faço. E foi essa a motivação que nos levou a procurar uma profissionalização, né? Lá nós somos majoritariamente formados em direito, claro, temos uma noção de que a gestão é importante, mas não sabemos executar, não sabemos fazer isso sozinho. Então, nós nos cercamos de profissionais competentes que nos ajudaram nessa missão e hoje a gente começa a colher os frutos. Não estamos satisfeitos ainda, agora que a gente implementou, mas a gente quer crescer bastante e expandir, se possível, para outros segmentos também. E, Danilo, assim, nós conseguimos a certificação nas últimas semanas de dezembro, né? No finalzinho do ano, estava terminando a gestão do corregedor Dr. Joaquim e do juiz auxiliar Dr. Carlos Augusto. E você permaneceu, né, com a nova gestão da nova equipe. Como que foi esse processo de transição? Porque chegaram novos servidores, porque tem um remanejamento de cargos, né, que a gente sabe que todas as corregedorias têm, de acordo com a pessoa que está assumindo, ela vai trazer pessoas de sua confiança. Como que foi para essas pessoas que chegaram ter toda aquela documentação pronta e, enfim, vou deixar te contar a história. Então, a gente trabalhou todo o segundo semestre de 2024, né, para nos adaptarmos, né, às normas da ISO 9001, e a certificação saiu no dia 19 de dezembro, o último dia útil lá do Judiciário. Dia 20, entrou recesso. Dia 7 de janeiro, entrou um novo corregedor, assumiu um novo corregedor, um novo juiz auxiliar e boa parte da equipe nova também. E aí, como é que fica, né? Mas acho que não tem segredo. A gente tem que passar a informação, mostrar o que foi que aconteceu, os ganhos, porque quem está entrando, apesar de ainda não estar a par da situação, não vai querer ser o responsável, digamos,
por não dar continuidade, né? Porque a gente receber esse selo, o ISO 9001, deu uma repercussão lá dentro do tribunal, os outros desembargadores perceberam, né? Olha que legal, que é isso, e isso ajudou a tornar público, tanto externamente quanto internamente, dentro do próprio tribunal, essa cultura da gestão. Como falei, o Tribunal do Piauí mesmo, que ele já foi das últimas posições lá na parte de gestão, ele já ganhou vários prêmios no CNJ, em termos de gestão. Porém, a gestão voltada para o extrajudicial é diferente, é específica. Não é uma gestão de si mesmo. A gente está gerindo um sistema, né, que envolve outros profissionais. Então, é uma adaptação necessária e a gente tem divulgado. A nova equipe, no início, né, ficou naquela dificuldade natural de compreender, como a equipe anterior também teve. Isso é natural, que não é do universo aí da gestão, tem a dificuldade. Eu estou falando como se eu fosse da gestão, não sou, né? Mas a gente tem a consciência da importância. Então, se deu certo com a equipe do ano passado, vai dar certo para manter também com a nova equipe, porque são profissionais qualificados também. Eu tenho tido a sorte de trabalhar com servidores e magistrados muito comprometidos, muito honestos, e certamente a gente vai manter e aprimorar essa certificação. Eu lembro que nós tivemos uma reunião com a equipe de transição. Fiquei um dia a mais lá, né, depois da certificação, para fazer essa reunião. E a gente apresentou todo o planejamento, todos os indicadores, quais eram os planos de ações que já tinham sido executados e os que precisavam ser executados na próxima gestão. E a equipe de transição ficou assim, ó, surpresa com tudo aquilo. Ela não esperava. A gente pode ter acesso a esse material, eu lembro que eles disseram, porque era só continuar. Fica muito mais fácil. Isso vale para os cartórios também, né? Uma equipe nova chega, enfim, organiza a sequência, porque é a existência da corregedoria, não é da gestão atual, né? As gestões, elas trocam, mas qual o projeto da corregedoria? O que ela tem de norte daqui 5 anos, daqui 10 anos? Mesmo que de 2 em 2 anos troque a pessoa que coordena o trabalho. Então, parabéns, assim, Danilo, por todo esse movimento que vocês fizeram lá, esse desafio de ser o pioneiro, né? O pioneiro sempre é o desbravador, porque não tem um caminho ainda a ser seguido, mas também recebe os louros, né, de ser o pioneiro. E, por isso, eu queria reconhecer aqui, né, a Corregedoria Extrajudicial do Piauí, você representando, né, o corregedor e o juiz auxiliar não conseguiram estar aqui porque estão em outro evento, e que a gente possa dar um start para que as corregedorias extrajudiciais do país olhem para a gestão de uma forma mais profissionalizada, conforme vocês definiram, olhar, porque é uma certificação internacional, numa norma internacional, para seguir requisitos que já foram testados em vários lugares, e vocês adaptaram para a Corregedoria do Piauí. Então, gostaria de fazer um reconhecimento, por gentileza. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de entregar uma placa, certificação ISO 9001, para a Corregedoria Extrajudicial do Piauí, com o selo da QMS, né? Vocês já receberam o certificado, mas a gente resolveu fazer uma placa muito bonita. E também uma placa como cliente Platinum da CHAI, como a primeira corregedoria extrajudicial do país a certificar na ISO 9001. Para nós é uma honra fazer parte disso. Obrigada, Danilo. Quer uma foto aqui? Segura uma, segura a outra. Tá bom, vamos embora. Obrigada. Eu também gostaria de convidar todas as pessoas que são do Piauí, que estão aqui, para subirem aqui ao palco, por gentileza. Palmas para todos esses delegatários e equipe.
favor, gurias, aqui na frente para nós tirar uma foto oficial. Isa. Uma foto lá. Obrigada. Eu quero saber o nome das pessoas que estão aqui, por gentileza. Se apresente para as pessoas lá. Sou Isadora Santos, sou tabeliã e registradora do Ofício Único de Padre Marcos. E é um orgulho tremendo. Eu acabei de postar, ver o Piauí expandindo suas fronteiras, ocupando espaços e sendo exemplo e referência. É um orgulho imenso fazer parte do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e desse trabalho da Corregedoria do Foro Extrajudicial com a Chay aqui. É uma felicidade imensa. Obrigada, Isa. Juliana de Farias Nunes, de Buriti dos Lopes, também, nas palavras da minha colega, é um orgulho muito grande. E parabéns para o Tribunal de Justiça do Piauí, e a parceria com a Chay tem sido realmente muito importante para a gente. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Morgana Moura, sou tabeliã no Ofício Único de São Julião. Fui interina 5 anos, desde 2019, respondi por 3 cartórios. Acompanho aí o trabalho da equipe da Vice-Corregedoria, tem um trabalho fantástico e é muito próxima da gente. Mandam mensagem perguntando quais são as nossas dificuldades, Tudo que o Danilo falou aqui realmente condiz com o que a gente vivencia na prática. Eles são participantes ativos, não são inquisidores só fiscalizadores nem normatizadores, mas são parceiros que torcem para que o extrajudicial se fortaleça, e buscam exatamente isso junto com a Chay, essa excelência, as certificações, não só no âmbito da gestão, mas que também seja disseminado para as serventias, E comecei um curso com a Chay porque eles trouxeram a Chay para o Piauí. Isso também, E isso é muito bom e muito raro de ver, Os tribunais estão próximos, estão presentes, Temos muito a desenvolver e a evoluir, mas essa parceria, esse orgulho que dá, nos faz, sonhar mais alto. Muito obrigada, Danilo. Vocês merecem muito essa certificação. Bom dia a todos. Eu me chamo Rosane Antoniali, sou titular do primeiro RTD e RCPJ de Teresina, Piauí. Estou interventora também em uma serventia do Estado, em Luiz Correia, Piauí. E para mim é uma grande honra estar aqui com tantos colegas que são dedicados, É uma grande honra também fazer parte do extrajudicial piauiense e, de fato, como piauiense, poder voltar para casa depois de 10 anos no extrajudicial do Maranhão, a qual também tem alguns colegas aqui presentes, como a Ana Cristina, o Aurino. É uma alegria imensa. E em nome do desembargador Ilo e do corregedor, do juiz auxiliar da Corregedoria, doutor Ítalo, eu agradeço e me orgulho imensamente pela premiação. Então, parabéns, Danilo, você nos representa com grande maestria, tá? Parabéns. Legal, né? É muito legal, é muito gratificante ver resultados como esse, tribunal junto com o extrajudicial, fazendo a diferença num estado do Piauí, que demorou muitos anos com esse último concurso, mas fez muitas coisas nesse 1 ano. Muito obrigada a todos, viu? Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigado a você. Obrigada, querida. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigadão, viu? Obrigada, Danilo, mais uma vez. Me ajuda. Sim.